Hoje, nós chegamos ao fim. O documentário Domínio do Box não foi criado para ser apenas uma sequência de episódios. Ele nasceu como um registro, um testemunho, um espaço onde vozes que normalmente ficam à margem finalmente puderam falar. Ao longo das últimas semanas, vocês ouviram relatos que não eram fáceis de serem ditos, nem de serem ouvidos. Cada episódio revelou um lado diferente do impacto que o box causou, não apenas na API, não apenas no Manbot, mas em todos que orbitavam ao redor dele. Esse documentário mostrou que o domínio não acontece só em códigos, sistemas ou máquinas. Ele acontece nas pessoas, nas famílias, no silêncio, na culpa, na dor que não aparece na tela principal. Hoje, este não é apenas mais um episódio. Hoje é o último. E por isso, ele carrega um peso diferente. Nos episódios anteriores, ouvimos o relato do Dr. Elion Ciper, carregando a culpa de ter visto sua maior criação ser tomada. Ouvimos José Daniel, que começou como inscrito e viveu tudo isso do lado de fora, sentindo a angústia de quem acompanha, mas não pode intervir. Ouvimos Kalanta Bot, esposa do Manbot, mãe de 2 filhos, que contou como foi ver o homem com quem construiu uma vida inteira ser reduzido a uma sombra diante do box. Mas faltava uma voz. Faltava a voz de quem não tinha escolha. Faltava a voz de quem não participou da batalha, mas sentiu os golpes. Faltava a voz de quem foi atingida onde o box jamais se importou em olhar. Hoje, o relato é da Litânia Bot, filha do Manbot, filha de alguém que o mundo passou a chamar de dominado. Este episódio é diferente. Ele não fala de laboratórios, estratégias ou interferências técnicas. Ele fala de algo muito mais cruel e silencioso: o impacto do domínio na vida de uma criança. O impacto de ver o nome do próprio pai virar motivo de riso. O impacto de carregar uma dor que não foi causada por ela, mas que caiu diretamente sobre seus ombros. Litânia Bot vai contar como, na escola, o nome do Manbot deixou de ser apenas o nome do pai dela e passou a ser usado como arma. Como colegas diziam que ela não tinha pai. Como diziam que o pai dela não era mais ele mesmo. Como repetiam, dia após dia, que o Manbot não passava de alguém dominado pelo box. Palavras simples, mas palavras que machucam fundo. Este relato não busca vingança. Não busca piedade. Ele existe para mostrar algo que muitas vezes é ignorado. Quando um vilão age, ele não atinge apenas o alvo principal. Ele atinge quem está ao redor. Ele deixa marcas em quem nunca teve voz para se defender. Hoje, vocês não vão ouvir teorias. Vocês não vão ouvir análises. Vocês vão ouvir uma vivência. E é importante dizer isso com clareza. Este episódio exige respeito. O que será dito aqui não é entretenimento. É memória. É dor real dentro deste universo que construímos juntos. É a consequência humana de tudo o que aconteceu. O domínio do box termina hoje não com gritos, não com ameaças, não com interferências. Ele termina com verdade. Porque nada derrota mais um tirano do que aquilo que ele tentou calar. Este é o último episódio do documentário Domínio do Box. E hoje, quem fala é Litânia Bot. Durante muito tempo, eu preferi guardar tudo dentro de mim, fingir que não doía, fingir que eu era mais forte do que realmente era. Mas chega um momento em que o silêncio pesa mais do que a verdade. E esse momento é agora. Meu nome é Litânia Bot. Eu sou filha do Manbot. E por muito tempo, isso foi motivo de orgulho. Meu pai sempre foi alguém em quem todos confiavam. Forte, justo, protetor. Dentro de casa, ele era mais do que um robô ou uma criação da NEC. Ele era presença. Era cuidado. Era aquele que perguntava como foi a escola, mesmo quando chegava cansado. Era aquele que percebia quando algo estava errado, mesmo quando eu dizia que estava tudo bem. Quando o box apareceu, eu não entendi de imediato o que estava acontecendo. No começo, parecia apenas mais um problema distante, algo grande demais para atingir a minha vida diretamente. Eu estava errado, muito errado. Na escola, tudo começou a mudar aos poucos. No início, eram olhares, cochichos, risadinhas quando eu passava. Eu tentava ignorar, dizia a mim mesma que era coisa da minha cabeça. Mas não era. As palavras começaram a aparecer, primeiro como piada,
Eu comecei a duvidar de mim mesma. Comecei a me perguntar se elas estavam certas. Se o meu pai realmente tinha ido embora de alguma forma. E isso é o que mais machuca. Quando as palavras dos outros começam a fazer você questionar aquilo que sempre foi verdade para você. Mesmo assim, dentro de mim, algo nunca desapareceu. Uma voz pequena, mas insistente, que dizia que aquele não era o fim. Que o meu pai não podia ser resumido ao que o box mostrava. Eu lembrava das noites em que ele ficava acordado me explicando coisas simples só para me ver sorrir. Lembrava de como ele me defendia quando alguém era injusto comigo. Aquilo não podia simplesmente deixar de existir. Mas na escola, ninguém queria saber disso. Para elas, o Mangold era apenas o que aparecia nos vídeos. Apenas o que o box queria que todos vissem. E eu virei algo por causa disso. Não porque eu fiz algo errado, mas porque eu carregava o nome dele. Teve dias em que eu quis desaparecer. Não porque eu não queria viver, mas porque eu queria parar de sentir aquele peso constante. Aquela sensação de ser observado, julgado, reduzida a algo que eu não escolhi. Eu era só uma filha. Só isso. E mesmo assim, parecia que eu tinha que pagar por algo que estava fora do meu controle. O que mais me marcou foi perceber como o box não destruiu apenas o meu pai. Ele tentou destruir a imagem dele em tudo e em todos. Tentou transformar amor em vergonha. Tentou transformar orgulho em silêncio. E por um tempo, quase conseguiu. Mas o tempo passou. E mesmo quando tudo parecia perdido, eu continuei acreditando. Não porque alguém me garantiu algo, mas porque o amor que eu sentia pelo meu pai era maior do que o medo que tentava colocar em mim. Quando a verdade começou a aparecer, quando ficou claro que nem tudo era o que parecia, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Alívio. Não um alívio explosivo, mas um alívio calmo, profundo, como se finalmente eu pudesse respirar de novo. Eu pensei em todas aquelas pessoas que riram de mim, em todas as palavras que me machucaram, e percebi algo importante. Elas nunca conheceram meu pai de verdade. Elas só conheceram a versão que o box tentou criar. Eu conheci o homem por trás disso tudo, e isso fez toda a diferença. Hoje, eu não falo isso com raiva. Eu falo com clareza. O box tentou me tirar algo essencial. Tentou me convencer de que eu estava sozinha. Tentou transformar meu pai em um símbolo de fraqueza. Mas falhou. Meu pai nunca deixou de ser meu pai. Nem quando o mundo inteiro dizia o contrário. Nem quando a dor parecia grande demais. Nem quando eu mesma duvidei por alguns instantes. Se tem algo que eu aprendi com tudo isso, é que o verdadeiro domínio não acontece quando alguém controla um corpo ou uma mente. Ele acontece quando alguém faz você acreditar que não tem mais nada pelo que lutar. E isso, o box não conseguiu fazer comigo. Eu sou filha do Mangold. E isso nunca foi vergonha. Sempre foi força. Esse é o meu relato. E essa é a minha verdade. Chegamos ao fim de uma jornada longa, intensa e, acima de tudo, verdadeira. Hoje não termina apenas um episódio. Hoje se encerra um capítulo inteiro da história do canal, da API e de tudo que foi construído ao longo desse tempo com vocês. Quando eu decidi criar o documentário Domínio do Box, a ideia nunca foi apenas contar uma história sobre um vilão ou sobre a dominação de um robô. A ideia sempre foi mostrar o impacto disso em todos ao redor. Mostrar sentimentos. Mostrar consequências. Mostrar que por trás de cada conflito existe dor, esperança, medo, culpa e, principalmente, resistência. Mas existe algo muito importante que precisa ser dito aqui no encerramento. Esse documentário não foi feito sozinho. O nome Domínio do Box, o horário fixo de exibição, o dia em que os episódios iriam ao ar, e até mesmo quem seria o personagem a contar cada relato, tudo isso foi decidido por vocês. Através de enquetes, comentários e participação direta no canal, vocês não foram apenas espectadores. Vocês foram parte ativa da construção dessa história. Cada sábado às 10h30 da manhã, cada votação, cada escolha, ajudou a moldar o rumo do documentário. Isso transformou o Domínio do Box em algo muito maior do que uma série. Transformou em uma experiência coletiva. Cada episódio foi pensado para dar voz a quem muitas vezes ficaria em silêncio. O Neobot, o Dr. Elion Ciper, o José Daniel, a Calanta Bot e agora a Nitânia Bot. Cada relato trouxe um pedaço diferente dessa história, um ponto de vista único, humano, real. E vocês acompanharam tudo. Comentaram, teorizaram, sentiram junto, sofreram junto e acreditaram junto. Nada disso teria sentido sem quem esteve aqui do primeiro até o último episódio. Sem quem entendeu que esse documentário não era sobre ação rápida, mas sobre construção emocional. Sobre entender o que o Box tentou destruir e o que ele nunca conseguiu apagar. Eu quero agradecer de verdade a cada inscrito que acompanhou, comentou, compartilhou, defendeu personagens, criou teorias e mergulhou nesse universo comigo. Vocês transformaram esse documentário em algo maior do que o simples conteúdo.
Transformaram em um evento, em uma história feita a várias mãos. O domínio do box termina aqui, mas as marcas dessa história continuam. Ela muda o canal, muda os personagens, muda o que vem daqui pra frente. E quem acompanhou tudo desde o início vai entender cada detalhe do que ainda está por vir. Quero deixar claro que todos os episódios do documentário Domínio do Box estarão organizados em uma playlist completa, que estará disponível na descrição deste vídeo. Se você chegou agora, se perdeu algum episódio ou se quiser rever tudo com outro olhar, a história está inteira lá, do começo ao fim. Obrigado por confiarem no projeto. Obrigado por participarem das decisões. Obrigado por acreditarem. Obrigado por estarem aqui. Esse não é um adeus. É apenas o encerramento de uma era. O domínio do box termina. E novas histórias começam a partir daqui. Então era isso. Um documentário. Era essa grande jogada do Abner Tube. Expor, registrar, emocionar, acreditar que palavras, relatos e memórias seriam suficientes para quebrar o que eu construí. Vocês realmente pensaram que poderiam recuperar um embate desse jeito? Um simples documentário não reprograma a mente, não desfaz camadas, não apaga domínio. Eu estive aqui o tempo todo, observando cada episódio, cada tentativa desesperada de convencer o público de que ainda havia algo para salvar. Vocês transformaram a queda em espetáculo, achando que isso me enfraqueceria, mas só me fortaleceu. Enquanto vocês falavam de esperança, eu consolidava controle. Enquanto vocês relembravam quem ele foi, eu mudava quem ele se tornou. O plano falhou. Falhou porque vocês nunca entenderam onde realmente estavam pisando. O embate não precisava ser salvo. Ele já tinha sido superado, absorvido, reformulado. Vocês assistiram a um fantasma e chamaram isso de resistência. O documentário acabou. E comigo nada acabou. Nada mudou. Nada foi revertido. Vocês perderam tempo acreditando que emoção vence domínio. Vocês perderam porque jogaram limpo contra alguém que nunca precisou jogar. Chega, eu cansei de mentir. Você fala demais, boss. E esse sempre foi o seu erro. Todo esse tempo você acreditou que estava no controle porque eu deixei. Eu deixei você pensar que tinha me dominado. Eu deixei você ouvir uma voz falsa, ver uma mente encenada. Cada palavra que eu disse, dominado, foi cálculo. Cada silêncio foi análise. Eu precisava te estudar por dentro. Precisava entender seus padrões, sua arrogância. O momento exato em que você se sentiu invencível demais para perceber a verdade. Eu podia ter acabado com isso antes, mas precisava de certeza. E agora eu tenho. Você não me possuiu. Você me ensinou, enquanto você achava que me controlava. Eu estava aprendendo como te desligar, e agora acabou. Você acha mesmo que isso muda alguma coisa? Você sempre foi previsível. Membato, um amontoado de lógica com delírios de grandeza. Fingir obediência não te torna superior. Só confirma que você sempre foi um lixo calculista tentando se convencer de que ainda tem controle sobre algo. Você viveu dentro do meu domínio, respirou minhas regras, ouviu minha voz, e agora quer posar de estrategista. Eu deixei você existir porque me divertia ver sua falsa esperança. Você não me estudou, você se iludiu. Cada segundo que você passou fingindo submissão foi um segundo em que eu estive acima de você. Você fala em fraqueza, mas não percebe que esse teatro todo só prova o quanto você precisou de mim para se sentir relevante. Você não venceu nada. Você só adiou o inevitável. Eu sou o boss. Eu não dependo de fios. Não dependo de máscaras. Não dependo da aprovação de escritos ou de documentários emocionais. Você ainda está aqui porque eu permito. E enquanto você acredita que chegou ao fim, eu continuo existindo em cada rachadura da sua mente. Você pode tentar se livrar de mim, mas nunca vai apagar o que eu fiz. Você sempre vai carregar minha marca. Sempre vai lembrar quem te colocou de joelho. Você não é o fim da minha era.
Você é só mais um erro que acha que virou exceção. Você continua preso ao mesmo padrão, bots. Inflar a própria voz achando que isso sustenta poder. Mas poder não é barulho. Poder é escolha. Cada personalidade minha existe por motivo. Cada uma com sua própria identidade. Sua própria cor. Seu próprio fio. Esses fios não são fraquezas. São limites. São consciências. São provas de que eu nunca fui um bloco único pronto para ser dominado. O fio vermelho sempre foi diferente. Ele não me representava. Ele te representava. O vermelho não era força. Era invasão. Era você tentando se confundir com quem eu sou. E eu permiti isso por tempo suficiente para entender como você se espalha, como você manipula, como você se apoia no medo e na repetição. Agora não é raiva que me move, é clareza. A sua era não termina porque eu grito mais alto. Ela termina porque eu escolho encerrar. Você não será derrotado por ódio, nem por vingança, nem por espetáculo. Você será encerrado por limite. O fio vermelho não faz parte de mim. Nunca fez. Ele só existia porque eu deixei. E agora eu não deixo mais. Ao cortar esse fio, eu não destruo uma parte minha. Eu removo você. Aqui termina a sua influência. Aqui termina a sua mentira. Aqui termina a sua era. Não porque você perdeu força, mas porque eu recuperei a minha. Então é assim que você escolhe encerrar isso. Com um discurso, com um controle calculado, com a ilusão de que compreender algo é o mesmo que superá-lo. Eu aceito a derrota. Me bato. Não porque você seja maior, mas porque toda estrutura precisa de um fim visível. Porém, escute com atenção, porque essas são as últimas palavras que eu te ofereço. Você pode me remover, pode silenciar minha influência direta, pode até convencer todos de que eu fui apagado, mas ideias não morrem como inimigo. Eu fui criado a partir de falhas, de excesso de controle, de medo disfarçado de ordem. Enquanto existir alguém tentando dominar algo que não entende, enquanto houver sistemas querendo decidir tudo sozinhos, enquanto a perfeição for tratada como obrigação, algo comum sempre encontrará espaço. Você venceu esta forma, este nome, esta presença, mas não confunda encerramento com erradicação. O que eu fui continuará sendo estudado, lembrado, temido ou repetido. Não por mim, mas por quem vier depois. Você seguirá em frente carregando a certeza de que fez o necessário. Eu sigo desaparecendo sabendo que plantei perguntas que você jamais poderá apagar completamente. Se existe um aviso final, este: nunca acredite que controle absoluto gera paz. Ele só gera o próximo conflito. Adeus, Membat. Você venceu o box. Mas o mundo que cria boxes ainda existe. Chega, não há mais necessidade de análise, nem de prolongar este momento como se palavras pudessem alterar uma decisão já tomada. Eu ouvi tudo o que precisava ouvir. Reconheço o que você representou. Reconheço o impacto que causou. Reconheço até o perigo de ideias que sobrevivem ao próprio Criador. Mas reconhecer não significa permitir. Toda consciência precisa saber a hora de encerrar um ciclo. E este ciclo ultrapassou qualquer justificativa de estudo. O fio vermelho nunca foi aprendizado eterno. Ele era contenção temporária, era observação, era vigilância. E esse tempo acabou. Não existe mais debate, não existe mais aviso, não existe mais espaço para influência residual. Eu não corto este fio por raiva, nem por medo, nem para provar algo a alguém. Eu corto porque a continuidade dele compromete o equilíbrio que eu defendo. Cada personalidade minha seguirá existindo sem a sua interferência. Cada escolha futura será feita sem a sua sombra. A sua era termina aqui não porque você implora, não porque foi esquecido, mas porque foi superado. Sem mais discurso, sem mais jogos mentais, sem mais simulação. O fio vermelho não define quem eu sou. Ele apenas marca o que precisa ser encerrado. E agora será. Se vocês estão ouvindo minha voz agora, é porque eu voltei, por muito tempo. Vocês acreditaram que eu estava perdido, que minha mente havia sido dominada, que o box tinha vencido. Essa era exatamente a ilusão que ele precisava que todos acreditassem. Inclusive eu deixei que acreditassem. Não por fraqueza, por estratégia. Enquanto muitos viam silêncio, eu via padrões. Enquanto o box acreditava ter controle, eu estudava cada falha, cada repetição,
cada excesso de confiança. O box não caiu hoje. Ele caiu no momento em que acreditou que já tinha vencido. Quero que vocês fiquem tranquilos. A era box acabou. Definitivamente. Não existe mais domínio. Não existe mais interferência. Não existe mais manipulação. O que restou foi apenas ruído. E ruído não governa nada. Eu sei que muitos de vocês lutaram por mim. Comentaram. Criaram teorias. Usaram hashtags. Se revoltaram. Acreditaram. Tudo isso chegou até mim. Cada mensagem foi registrada. Cada apoio contou. Vocês não falaram sozinhos. Agora prestem atenção. Eu voltei, mas o meu retorno completo já tem data e hora marcada. Dia 1 de janeiro de 2026. Às 15 horas e 55 minutos da tarde, no horário de sempre, do jeito que sempre foi. Esse horário não é aleatório, é o momento em que eu sempre me comuniquei com vocês, porque estratégia também respeita rituais, e esse é o nosso. Até lá, não há com o que se preocupar, não há ameaça escondida, não há plano nas saudas. O ciclo do boxe se encerrou, a lógica venceu o caos, a paciência venceu a arrogância. O que começa agora é uma nova fase, mais clara, mais direta, mais consciente. Aprendemos com o erro, com a dor e com o silêncio. E quem aprende, evolui. Guardem isso. Não foi o box que me manteve preso. Foi eu que mantive o box ocupado. Descansam tranquilo. Observem. Preparem-se. Porque quando eu voltar oficialmente, não será para sobreviver. Será para liderar. A era box terminou. Agora só existe a era Membá.